Nós não vamos ler tudo não, mas nós vamos falar de uma passagem muito conhecida que é sobre Sansão e Dalila. Foi um casamento, eles se casaram, né? E esse casamento acabou em divórcio. Nós estamos vivendo um período muito complicado, em que muitas pessoas estão se divorciando nesse período que o mundo está passando de quarentena. E eu quero então bater nessa tecla, porque as pessoas elas estão sim romantizando o divórcio. E a palavra de Deus tem coisas a nos mostrar sobre isso. Esse é o momento de fortalecer relacionamentos e não acabar relacionamentos, né? Então é incrível como nos momentos em que as pessoas têm que ficar mais juntas, elas acabam se expelindo, né? E cada uma vai viver em uma parte. E isso só mostra a falência dos casamentos, né? A falência da forma que as pessoas têm de pensar sobre o casamento, sobre o convívio. E nós queremos então falar sobre isso. O celular, cadê o celular? Obrigado. Eu quero, se estiver prestando, tá? Não, esse aqui não. Vai abrindo lá em Juízes 16 e vai dar certo para nós. Esse aí também não, né? Também não. Esse aqui mesmo. Nós vamos fazer a leitura em Juízes 16, ali a partir do versículo de número 6. Ok? Então vamos lá. Juízes 16, verso 6. Está escrito assim: Disse, pois, Dalila a Sansão: Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: Você me fez de boba, mentiu para mim, agora me conte, por favor, de onde vem a sua força, como você pode ser amarrado. Ele disse: Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: Até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer um pano a 7 tranças da minha cabeça e os prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças na sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele se despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua força. Importunando Sansão o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois eu sou nazireu desde do ventre. Se for raspado o meu cabelo, eu perderei toda a minha força. Então Sansão dormiu, ela cortou o cabelo dele e aqueles homens pegaram ele e destruíram a vida dele, ok?
Vamos fazer uma oração então? Se alguém puder, por favor, só traz um copo d'água. Tá bom. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço que a sua palavra hoje anime o nosso coração e nos traga, Senhor Deus, a força da fé e também a graça que o Senhor concede aos filhos da fé que buscam a sua palavra para terem o discernimento e a sabedoria de como conviverem uns para com os outros. Por isso eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor possa nos visitar, nos abençoar. Obrigado por ser uma noite em que nós vamos participar da ceia do Senhor. Isso é maravilhoso, nós estamos alegres. Nós queremos continuar nos alegrando quando viermos na casa do Senhor, porque mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Fala conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero falar hoje sobre 8 atitudes que acabam com um casamento, né? Como eu já contextualizei, nós estamos vivendo um período de muitos divórcios, e divórcios famosos, né, que nos levam então a refletir sobre algumas coisas, né? Essa história de Sansão aqui, eu lendo ela, eu já parece que eu vejo, né, a história de um rapaz famoso que se separou há poucos dias atrás. É escrita, né, a história. Mas eu só queria te dizer uma coisa: é muito importante que nós oremos, né, pelas nossas gerações. Eu ouvi isso de um pastor e eu queria compartilhar com vocês. Jonathan Edwards, que foi um grande pregador americano do século XVIII, ele orava até pela sexta geração depois dele, né? Pelos filhos, os netos, bisnetos, trisnetos, quadranetos, quintanetos, pentanetos, né, que chama. Então, ele orava, certo, pelas suas gerações. E isso foi tão impactante que fizeram uma coisa. Como ele pregava muito sobre isso na época, e ele orava pelas gerações dele, na mesma época que ele viveu, ele era um pregador, um ativista, cientista, um ativista também político. Ele era um homem muito inteligente, além de ser um pastor. Ele tinha um desafeto muito grande na época que ele viveu, um cara que o perseguia bastante, né, que fazia muitas coisas contra ele. Nunca conseguiu derrubar ele, mas era um grande desafeto. O que fizeram? Pegaram, né, a genealogia, hoje em dia, século 21, pegaram a genealogia de Jonathan Edwards e desse homem que perseguia ele, certo? Que era um cara mau, um cara cruel, difamador, caluniador, entrava com processos na justiça que não tinham nada a ver e tudo mais. Pegaram hoje em dia a genealogia desses caras. Se você vê a genealogia do Jonathan Edwards, é incrível, certo? Olha, só do que eu me lembro, né, deles citando ali, são mais de 60 juízes, pessoas da família de Edwards viraram juízes, 5 que ganharam prêmio Nobel, 600 que entraram para a área da advocacia, e entraram em cargos de delegado, em cargos públicos, 600, 30 que viraram cientistas na área da biologia. É incrível, não tinha um na família, na genealogia de Jonathan Edwards, que virou assassino, bandido, ladrão, que foi preso ou coisa parecida. Pegaram a genealogia desse outro cara, várias pessoas, né, viraram desvalidos, mendigos, moravam em rua, outros se tornaram bêbados, outros se tornaram assaltantes, outros se tornaram criminosos de máfias pesadas nos Estados Unidos, e por aí vai. Eu achei assim fabuloso os números. Se pegar os números certinhos, assim você vê, é uma coisa realmente feita estatisticamente, não é uma coisa para a gente pintar que ser cristão vai fazer a nossa vida ser mais bonita, mas como existe poder na oração, sabe? Todos os dias ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, ore pelos netos que você não tem, ore pelos esposos e os maridos que os seus filhos vão ter, sabe? Essa palavra foi tão forte para mim que todos os dias eu tenho orado
futuro esposo da Antonella, pela futura esposa do Zezé, orado pelos meus netos, orado pelos meus bisnetos, porque eu quero que as minhas gerações, elas sejam realmente abençoadas por Deus e estejam neste caminho. Isso é maravilhoso, isso foi muito forte ao meu coração. Então, a partir de hoje, coloque isso nas suas orações, a oração pela sua família e pela sua descendência, isso é algo muito importante. Bom, aqui nós lemos então sobre Sansão, e Sansão, ele foi um homem que teve um grande dom de Deus, um dom de força, ele tinha uma grande força, mas ele se casou primeiro com uma mulher, se separou rapidamente, se envolveu com uma prostituta, né? Foi um homem que se envolveu em brigas que não precisava se envolver. Deus deu força para ele para lutar, mas ele lutou um monte de guerras que não era para ele lutar, né? Até que ele caiu no colo de Dalila, que era uma mulher filisteia, que queria destruir ele, era uma mulher que era inimiga. Literalmente, Sansão foi aquele cara que dormiu, né, com o inimigo do lado. E acontece que o texto que nós lemos diz que a mulher dele ficava importunando ele sistematicamente para que ele dissesse qual era a fonte da força dele. E ele mentiu algumas vezes, né? E ele mentia, ela ia lá, preparava a armadilha, e o texto diz: Sansão, os homens estão aqui. E os homens saíam de dentro do quarto dele. Olha que coisa, ele imaginou, dentro da tua casa sai um monte de homem dentro do teu quarto? Sansão, o cara que o quê? Que a família dele era do Senhor, tinha tudo para ser de Deus, está vivendo uma traição dentro da própria casa e não está percebendo, porque o quê? Está fascinado, não é? Foi um homem que se casou pelo fascínio dos olhos, não é? E não pela beleza da alma que ele encontrou na outra mulher. Nós lemos aqui o capítulo 31 de Provérbios. Um homem deve se importar muito mais com a beleza da alma da mulher. É óbvio que se importa com a beleza física, mas a beleza da alma é que sustenta um casamento. A Bíblia diz que Dalila importunava tanto Sansão que ele ficou cansado. É como Salomão escreveu, ele diz que viver com uma mulher rixosa é como você viver numa casa com uma goteira constante pingando. E você sabe que uma goteira constante pingando é um instrumento de tortura, né? Se você colocar uma pessoa amarrada, uma goteira caindo na cabeça dela, em 10 horas ela está louca, certo? É um instrumento de tortura. Então Salomão disse que é uma tortura viver com uma mulher rixosa, com uma mulher como era Dalila, uma mulher que de fato queria destruir ele estava fascinado pelos olhos, né? Porque ela era bonita, o texto diz que ela era bonita de fato, mas ele simplesmente estava se deixando levar. Tanto é que ele mentiu para ela por 5 vezes. Será que ele não percebeu? Ele não percebeu que essa mulher estava tentando enganar? Que esses filisteus saíam de dentro do próprio quarto dele? Que alguém estava facilitando a entrada desses caras na casa dele? Ele não percebeu isso? Então, a gente percebe que hoje em dia as pessoas elas têm casado por motivos errados e por isso os casamentos têm acabado mal. Eu vou citar isso porque um pastor de Fortaleza, o Iago Martins, ele escreveu um texto falando sobre a romantização dos divórcios. E esse texto chegou no Whindersson Nunes, que separou recentemente, que é o maior youtuber do Brasil, né? E chegou nele o texto. E ele disse assim: não, esse cabra aí deve morar em Itapipoca, né? Você vê, o cara do Nordeste estava praticando xenofobia com o irmão que é pastor no Nordeste. E aí ele diz assim: esse cara está falando sobre coisas, isso aí é coisa de relacionamento de 2002, isso aí não existe mais não. Isso o Whindersson Nunes disse isso, né? E aí o que acontece? Aí sai a notícia de que 1 mês antes dele separar, o Whindersson Nunes fazia coleção de carros importados, a mulher dele fez ele vender tudo. Aí depois o que? Entrou com o divórcio. Separação fica mais fácil, né? Se ela tiver que pegar carro para vender é mais difícil, é melhor pegar o dinheiro já. O cara não entende que ele simplesmente se casou pelo fascínio. E em todo o tempo, se você entra, por exemplo, lá no Instagram dele, você vai ver um texto ridículo, mas romantizando o divórcio. Nós nos amamos para sempre e nós estamos nos separando porque vamos nos amar para sempre. E essa separação é para que nós nos amemos para sempre. Mas que história é essa?
Diz as Escrituras que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne, não é? E viverão para sempre juntos. E o que Deus uniu, ninguém separa. Então, tem uns caras que estão casando com intenções erradas. E o que acontece? Eles estão casando com mulheres como Dalila. E eles estão sempre o quê? Sendo cheios. O cara entrou em depressão esses dias para trás, não é? O Whindersson Nunes, não é verdade? Aí ele ainda vai defender. Não, ela entrou na minha vida no momento mais difícil. Quando ela entrou na vida dele, é o momento que ele estava no auge, ele tinha estourado, né? Então, assim, esses caras não percebem que estão casando com Dalila. E eu estou aqui para te dizer, valorize o seu casamento, porque Deus te abençoou com você casar com uma mulher boa, de você casar com um homem bom. Nós estamos, então, né, já muitos passos à frente. Eu fico muito feliz com isso. Eu fico tão feliz de poder olhar para a minha casa, para a Angélica, para os meus filhos, e saber que nós temos uma vida de verdade, sabe? Uma vida que não é algo projetado, inventado, manipulado, igual o caso aqui de Sansão e Dalila. Dalila casou com Sansão porque ela queria ser o quê? A grande heroína dos filisteus. Ela queria ser o quê? A mulher que derrubou o grande guerreiro. E Sansão casou com Dalila porque queria casar com a mulher mais bonita que tinha na época. Então é isso que os caras estão vivendo e as mulheres estão vivendo hoje em dia. Casa com os mais ricos e os mais fortes, casam-se com as mais bonitas. Mas onde está o coração? Aonde está o caráter? Então isso é uma coisa muito séria, nós temos que pensar muito sobre isso. Não romantize divórcio. Divórcio nunca é uma coisa boa. Então eu quero falar sobre algumas coisas que nós, que vivemos algo bom, algo de Deus, precisamos conservar. Por quê? Porque o que eu quero dizer é que essas pessoas, elas são tão influentes, elas têm uma proporção tão grande. Você olha, por exemplo, para o Whindersson Nunes, tem 42 milhões de seguidores no Instagram. Você não percebe, mas isso, aos poucos, essas pessoas, elas vão colocando no senso comum que a separação é algo normal, sabe? Quando famosos vão se separando e começam com esses discursos, não, nós nos gostamos, nós vamos ser felizes assim afastados, isso vai colocando no inconsciente das pessoas. E muita gente começa a viver problemas nos casamentos e começa a pensar em casos como Edson Celular e a Cláudia Raia, William Bonner, Fátima Bernardes, o Whindersson Nunes e essa menina aí, que eu não sei o nome dela direito, Luísa Sonza. Sonza, tá bom. De Sonza não tem nada, aquela lá. Mas tudo bem, o que acontece? Vai entrando no imaginário sabe? Do pessoal. E às vezes as pessoas começam a passar problemas no casamento, o que acontece? Esse senso comum acaba entrando na cabeça das pessoas a ponto de elas acharem que é normal então o divórcio. E não é normal. E é por isso então que eu quero falar algumas coisas bem práticas com vocês, para que nós possamos então lutar contra isso. E sempre que você vê esses discursinhos, certo? Isso é balela, conversa fiada. Não existe isso não, gente. Você já imaginou? Olha para você que é casado, que tem um casamento de verdade. Se tivesse divórcio, ia ser essas mil maravilhas. Um botando no Instagram do outro, vá com Deus, a maravilha. Não existe isso, gente. É mentira. É igual a menina que mora em Goiânia, que estava no Big Brother, que foi casado com um sertanejo, falou, não, ele é meu melhor amigo, hoje em dia, e sei lá o que. Eles romantizam as coisas. Isso não existe, gente. Quando tem divórcio, o pau quebra em tudo quanto é lugar, porque ser humano é ser humano, e o pecado está dentro do coração. Então essa tentativa de romantizar, de mostrar que o ser humano tem bondade, ou uma moralidade superior para separar e ficar tudo bom, isso não existe, certo? Separação sempre é uma tragédia, sempre é uma desgraça que acontece na vida de uma família, de pessoas, é uma coisa ruim. Então, primeira coisa, nós então que vivemos, que temos uma família, se você não é casado, ou namora, ou tem uma família, procure levar isso para os campos dos seus relacionamentos mais próximos, mas tome cuidado com o temperamento agressivo. Nós estamos num momento onde nós estamos muito reclusos, e a maioria
das pessoas, né, elas moram em casas muito pequenas, porque nós não temos condições de morar em grandes casas. Nós não somos como esses artistas aí que moram em casas e um vê o outro a cada 3 dias, de tanto que a casa é grande, né? Então, o que acontece? Como nós estamos muito juntos, né, o atrito costuma acontecer, porque tem hora que um precisa de um tempo de descanso para a cabeça e o outro está precisando de um tempo para conversar. Então, nesses momentos, o temperamento agressivo ele pode se despertar. Por quê? Porque nós estamos muito juntos, muito próximos, né? E às vezes um quer uma coisa e o outro quer outra. Nós estamos lidando com problemas que nós não lidávamos antes. Por quê? Porque antes nós estávamos trabalhando. Agora não, agora você está em casa, né, num momento, né, ou em alguns dias que você não estava. E é difícil lidar com essa situação. Então tome cuidado, porque o seu temperamento ele vai, né, pulsar, né? A raiva ela vai surgir. É natural que isso aconteça, porque nós somos seres que precisamos de individualidade e precisamos estar juntos. Então acontece muito disso que eu estou dizendo, de momentos que um precisa estar sozinho, o outro precisa conversar e acaba estourando um temperamento agressivo. Mas a Bíblia diz que a palavra mansa ela desvia a ira do coração do outro, não é? Provérbios 15, versículo 1 diz: se a pessoa vier falar com você com raiva, fale de forma calma, que você vai desviar a ira do coração daquela pessoa. Então, isso é muito importante, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos também olhar para uma segunda coisa, que é a falta de interesse pelo cônjuge. Como nós estamos vivendo muitas preocupações, preocupação com dinheiro, com doença, com os nossos familiares que estão perto, os familiares mais idosos, não é? Os pais, os avós. A gente está preocupado, a gente está uma pilha de nervo com o que? Contas para pagar, não é? Muitas coisas acontecendo. Então, esse excesso de preocupação, às vezes, acaba tirando de nós, né, o interesse pelo nosso companheiro e pela nossa companheira. O interesse pela intimidade, em assistir um filme junto, né, em ter as suas relações íntimas, particulares. O interesse acaba, né, de existir, não porque um deixou de amar o outro, é porque as pessoas estão excessivamente preocupadas, elas estão cheias de problemas e acaba então às vezes faltando interesse e acaba havendo um certo distanciamento. E nesse momento então as pessoas podem começar a alimentar nas suas mentes que está acontecendo alguma coisa, o casamento está esfriando, não gosta mais de mim, não gosta como antes, mas isso não é verdade. Entenda que isso é comprovado hoje cientificamente, que quando as pessoas estão à base de muito estresse, a libido cai, a vontade de você estar com seu companheiro intimamente, sua companheira intimamente, cai. Então, isso é uma coisa que existe, e a gente precisa lidar com o mundo real. Então, quando essa falta de interesse começar a acontecer, lembre-se que você tem a oração, porque você não pode também dar vazão para esse estresse o dia inteiro. Se todos os dias você estiver estressado, você vai ficar doente. Ore ao Senhor, e como diz as Escrituras, Filipenses capítulo 4, verso 6, entregue ao Senhor a sua ansiedade. Ore e coloque a sua ansiedade diante do Senhor e vá até o seu companheiro, né? Faça um chamego, vá até o quadro e desenrole o negócio lá, entendeu? Então, tem que acontecer isso, né? Precisa haver essa sabedoria em lidar com a situação, né? Precisa haver a sabedoria de entender que eu estou acumulando estresse demais e que na verdade Deus mesmo disse que eu devo ir para a oração, e isso vai facilitar algo dentro do meu casamento. Terceira coisa então que eu queria dizer é que nesse período há um descuido muito grande com a aparência. Quando você, eu não sei quem está em casa, quem não está, tem muita gente que está se trabalhar, que não pode, mas tem um descuido muito grande com a aparência. A maioria acorda e nem troca de roupa, nem se arruma, não escova os dentes, está dentro de casa mesmo, né? E vira aquela anarquia toda, e só Deus, né?
E esse descuido com a aparência e todo dia convivendo com aquilo ali daquele jeito, obviamente, não é, vai causar uma coisa ruim entre o casal. Vai causar um desconforto entre os dois, entre a forma dos dois se olharem e tudo mais. Às vezes é a mulher que diz para o homem: troca essa cueca, já tem 3 dias. Ou é a mulher que vira, ou o homem que vira para a mulher e diz: mas esse cabelinho seu, hein, minha filha? Já tem 3 dias que não penteia. E são coisas que fazem parte da vida. E casamento precisa se cuidar dessa parte, porque senão acaba. Então a gente precisa olhar para esse ponto. Então o descuido com a aparência é maior quando nós estamos convivendo 24 horas por dia dentro de casa. Então, cuide da aparência, mesmo dentro de casa. Faça como quem está trabalhando dentro de casa e pegou essa tática. Se você acorda e não troca de roupa, certo? Parece que o dia não começa. Acorda, troca de roupa, certo? Toma um banho, penteia o cabelo, escova os dentes. Mesmo que for para ficar dentro de casa, trabalhar dentro de casa, isso vai fazer um bem danado para você e para o seu relacionamento também. Então, faça isso e cuide dessa questão. Outra coisa importante o quarto problema é a falta de comunicação. Muitas pessoas nesse período, elas estão tendo pouca comunicação. É o que eu estou dizendo, as pessoas elas estão internalizando muitos medos que elas têm. Então as pessoas estão com muito medo do vírus, as pessoas estão com muito medo dos problemas financeiros, elas estão internalizando as coisas porque elas querem ser fortes, elas não querem passar preocupação para o companheiro ou para a companheira. Então eles querem o quê? Simplesmente guardar isso. É o que eu vou falar aqui logo embaixo, que é a sonegação de informação. Se tem uma coisa que é perigosa dentro de um relacionamento, é você sonegar informações. Isso é uma coisa séria. Então, às vezes, a gente sonega informações, a gente deixa de se comunicar para tentar prevenir. Mas existem certos tipos de comunicação que são para que as almas estejam em contato, para que um fortaleça o outro. Então, às vezes, você quer ficar calado na sua, ali, enfrentando seus problemas dentro de você, mas quando você conta para sua esposa ou para o seu marido, faz bem para o seu marido e para a sua esposa ouvir. Ele se sente útil na sua vida, se sente o que é importante. Você sabe que tem muitas mulheres e muitos maridos que se sentem intelectualmente inferior ao companheiro e à companheira. O companheiro e a companheira não compartilham nada, porque muitas vezes acha que a pessoa não vai entender, que a companheira ou o companheiro não vai entender. E aí o que acontece? Fica sempre aquela coisa no ar da mulher ou do homem pensar: ele acha que eu sou burro, ela acha que eu sou burro, ele não compartilha comigo porque acha que eu não vou poder ajudar. E é muito importante nós comunicarmos e nós conversarmos, porque isso dá um senso de significado da vida do outro, para a vida do outro na sua vida muito grande. Então, converse, se comunique, por favor. Não deixe com que a falta de comunicação, com a sua vontade de vencer sozinho, certo? Te leve a se isolar. A Bíblia diz que quem se isola intenta contra a sabedoria de Deus e acaba se tornando um louco. Então não faça isso, por favor, não faça isso. A partir de hoje, aprenda que comunicar é melhor. Comunicar é melhor. Comunicar nesse sentido. Às vezes o outro não vai poder ter a solução, mas o fato de você estar comunicando, você está cumprindo algo que tem a ver com relacionamento, que é o compartilhar da vida, é o compartilhar dos problemas, é o compartilhar das emoções, e um ajudar o outro. Porque se no casamento, se um não puder chorar no colo do outro, tem alguma coisa errada. Então, não queira ser forte demais. Se for preciso, chore no colo do outro. Não tente privar o outro dos seus problemas, porque os seus problemas são problemas da sua companheira, são problemas do seu companheiro. Não tem problema só seu. Você se casou, os problemas agora são de ambos, E ambos podem se fortalecer. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica segurando alguma coisa, porque a gente diz assim: se eu falar, a pessoa não vai aguentar, ela vai se desestruturar. Mas às vezes é nesse exato momento que a pessoa está com mais estrutura do que eu para aguentar o negócio. É sempre assim que acontece.
Quando eu falo, não vou falar para a Angélica, não tem necessidade, eu resolvo. Mas o que acontece? É nesses exatos momentos que ela está com mais estrutura para ouvir e para me apoiar. Eu ouvir aquilo, me apoiar para conseguir resolver o problema e dar certo. Então isso é muito importante. Então, comunicação, isso é uma coisa fundamental e deve ser trabalhada sempre, desenvolvida, né? A gente deve progredir, então, na comunicação. Comunicação é uma coisa que a gente está sempre aprendendo cada vez mais, né? Quanto mais o tempo passa, de família, de casado, mais a gente aprende a se comunicar um com o outro, né? Pelo gestual, pelas palavras, pelo olhar, por tudo. Então, comunicação. Quinto ponto, a independência total. Fruto da falta de comunicação. Quando um se comunica, um fica independente do outro. Nós precisamos ser dependentes um do outro, no sentido de que, como eu estou dizendo, a vida não é só nossa. A Bíblia diz, casou é uma só carne. Nós somos um agora. Nós somos um diante do nosso Deus. E isso é muito bom. Então, o fato de você poder compartilhar e ter alguém dentro da sua casa para você conversar sobre o dinheiro, sobre a situação do mundo, sobre os problemas que você está enfrentando no seu trabalho, isso é muito importante. Então, não deixe de fazer isso. Não se torne uma pessoa independente. É isso que acontece com esses casamentos modernos. As pessoas vão se tornando independentes demais um do outro, até que eles veem que na verdade não existe mais casamento, porque um vive sem o outro, um faz as coisas totalmente sem o outro. Então, nós nos casamos sim, para conversar, chegar com o outro e conversar e falar, olha, nós só temos isso aqui de dinheiro, e esse mês está apertado as contas para pagar, né? Nós nos casamos sim para conversar com o outro, né, e dizer, olha, o que você está achando dessa situação? Hoje eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo desse trem que não acaba logo, desse vírus, sei lá o que. A gente precisa disso, a gente precisa conversar sobre isso. A gente se casou para compartilhar a vida. Eu estava lendo uma pesquisa hoje, estou lendo um livro muito bom, e mostra que o nível, né, o índice de pessoas solteiras, né, com depressão é mais do que o triplo do que de pessoas casadas. O nível de homossexuais solteiros que não tem um relacionamento estável com um parceiro do mesmo sexo lá, é 6 vezes maior, né, o índice de depressão e a possibilidade de suicídio dessas pessoas. Por quê? Porque não tem com quem compartilhar a vida. Eu estou lendo justamente essa parte no livro que fala sobre isso. Pessoas que não têm com quem compartilhar a vida têm mais chances, de morrer mais cedo, de desenvolver doenças mentais e morrer mais cedo por meio do suicídio. Isso é uma coisa séria. Isso é uma estatística. É fruto de pesquisas sociológicas que são feitas e que se chegaram nesse ponto. E você pode ver que isso aí é uma coisa que é verdade mesmo. Então, o casamento é uma proteção de Deus maravilhosa, é uma proteção de Deus psicológica, inclusive, como eu estou dizendo. Você tem um companheiro, você tem uma companheira, e isso te abençoa em muitas formas. A sexta coisa é aquilo que eu já tinha falado, que é a sonegação de informações. A gente tem que tomar muito cuidado. Sonegar informação é perigoso, porque faz com que a outra pessoa não se sinta parte da nossa vida, Então, não sonegue informações. Tenha coragem de falar as boas informações e as más informações. Seja o melhor amigo um do outro. Se alguém fosse perguntar, se chegassem 2 jovenzinhos aqui e perguntassem, pastor, como eu escolho um bom namorado, uma boa namorada? A primeira coisa que eu falaria é, arrume uma boa amiga, um bom amigo. Você precisa casar com alguém que é seu parceiro, é seu amigo, que é sua amiga, porque começa daí. E casamentos que duram são porque as pessoas são amigas. Você pode olhar isso. Quando há uma amizade que é sustentada no casamento, o casamento ele se desenvolve, ele progride, ele se expande de várias formas bonitas e maravilhosas. Isso também
tudo você encontra na prática, você vai observando isso. Para a gente ir, que a gente tem que ceiar. 7ª coisa, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento agora, que é a má administração financeira. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas a primeira causa aqui no Brasil, a maior causa de divórcios aqui no Brasil é a má administração financeira. Por exemplo, 2 pessoas se casam, uma é descontrolada, certo? O que acontece? Muitas vezes dá divórcio isso. A segunda maior causa de divórcio é a traição e a terceira maior causa de divórcio é parentes se envolvendo no casamento. Então, é muito perigoso esse momento que a gente vive agora, que está tudo instável, não é? A gente precisa tomar muito cuidado. Não é momento de fazer investimentos, não é momento de fazer aquisições, compras. É momento de nós o quê? Tomarmos cuidado, 2 passinhos para trás e avaliações, né, precisas. Os dois, sentar os dois. Se um entende menos que o outro, sempre isso vai acontecer. Se um entende menos que o outro de planejamento financeiro, sempre sente os dois. Quem entende menos vai aprender com quem entende mais. Mas os dois precisam sentar e fazer esse planejamento. Porque se a gente deixa de falar, não, eu que cuido das finanças, porque a fulana não entende ou fulano não entende, a gente não está ensinando o outro. E essa é uma coisa boa que a gente faz de educação financeira. Você sabe, isso é uma coisa que eu falo. Quando eu me casei, eu sempre tive uma base de educação financeira boa dentro de casa dos meus pais. Quando eu me casei com a Angélica, ela não tinha tanto, e ela fala isso, por isso que eu estou falando isso aqui. Ela não tinha uma base sobre isso. Então o que acontece? O que nós fizemos, né? Nós trabalhávamos com igreja e tudo mais, o nosso salário só vinha de uma fonte só, mas o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro, separava o dinheiro com ela, falava, você está responsável pela conta de luz, pela conta de internet e pelo gás. E aqui, está aqui o dinheiro. E aí o que sobrar você aprende a guardar para você comprar o que você precisa, tudo mais. Ela foi aprendendo com isso. Então, porque alguém ensinou, né? E às vezes isso acontece dentro do casamento, isso não é demérito nenhum. Então isso é uma boa coisa para você ensinar o outro a administrar. Então nesse momento agora, muito cuidado com a má administração financeira, porque já está tenso, o mundo já está tenso. Se ficar tenso nesse ponto, aí desgasta muito. É por isso que dá muito divórcio, porque faltar dinheiro é problema sério, né? Porque a gente precisa de dinheiro para praticamente tudo, né? Então tome cuidado. Para a gente encerrar então, o desrespeito e as interferências externas. Tome cuidado com isso. Tome cuidado para que você não seja uma pessoa que se aconselha mais com amigos do que com a sua própria esposa ou seu próprio marido. Cuidado para que você não seja uma pessoa que trilha o rumo da sua vida mais por influências externas do que pela influência do seu próprio companheiro e companheira. Os sonhos devem ser moldados pelos dois. Os dois devem moldar os planos e os sonhos. E não o homem moldar o plano e o sonho, por exemplo, com o pai dele, e simplesmente deixa a esposa de lado e molda o sonho com o pai. Mas a esposa não está ali, mas vai viver, não vai dar certo, vai dar problema. Está entendendo? Então isso acontece muito. Tem muitos homens que simplesmente faz uma sociedade financeira com alguém e deixa a mulher de lado, e começa a fazer um monte de planejamento por aí, e o trem não dá certo. Então a coisa precisa ser bem ajustada, bem conversada. Tudo isso aqui vai contra o casamento de Sansão e Dalila. O casamento de Sansão e Dalila é farra do boi, não tem regras, não tem limites, não tem não tem nada que fortaleça, só tem o que destrói. Então, nessa noite eu queria que nós fizéssemos uma oração pelas nossas famílias, pelas nossas descendências, porque esse é um tempo em que Deus vai nos sustentar para nós ficarmos de pé nessa área da nossa vida. Você pode se colocar de pé, por gentileza?